vamos dizer, a função de ter um consultor, que é o seu caso, porque de vez em quando a pessoa está muito presa na operação, ela não tem outros olhos, porque ela acostumou ver aquilo daquele jeito. É aquela história, não sei se você já ouviu, a filha fazia sempre peixe com o rabo cortado, porque a mãe dela fazia. Ela foi perguntar por quê, não sabia, daí ela foi perguntar pra avó, falar: "Ah, que a minha panela era muito pequena, não servia o peixe inteiro". E é a mesma Isso, história, é um negócio que tá passando, vamos dizer, pra todo mundo, e se você tá tão preso na operação que você não tem um olhar de cima, daí sim que entra um papel do consultor e trazendo até o peso da tua experiência, né, a experiência ajuda muito, porque você já viu isso dar certo e dar errado em outros lugares, né. exatamente, Então você consegue trazer isso para o dia a dia do cara e apontar pra ele coisas pra daí sim fazer essa melhoria, não exatamente. seja no ambiente que for, mas que consiga melhorar resultado, entregar resultado oficialmente ali na empresa, né. Obrigado pelo jabá aí, né, com certeza é um dos pontos fortes da consultoria, esse olhar externo, né, e a visão de diferentes negócios, né. Eu já trabalhei na indústria de embalagem, na indústria de papel, na indústria florestal, plantando e colhendo, já automobilística, moagem de soja, distribuição de produtos eletrônicos, serviços de refrigeração, então você tem, né, uma bagagem para contribuir e com certeza acelerar, né, a busca por essas melhorias que fazem sentido, em ter um senso mais aguçado em termos do que é perda, do que é problema, do que é cultura da empresa, né, que precisa ser respeitado, né, nas mudanças. Com certeza. E as empresas, eu costumo dizer assim, elas não precisam de consultoria, elas precisam de ajuda. Elas podem desenvolver isso internamente ou buscar externamente com a consultoria. E se decidirem buscar externamente com consultoria, e eu me proponho a fazer isso, que seja por um tempo limitado, né? A Uhum. consultoria tem que ter vida curta nas empresas. Eu conheço empresas que estão fazendo o mesmo trabalho com a mesma consultoria há décadas. Isso é terrível. Não está desenvolvendo ninguém, não está criando facilitadores internos, multiplicadores internos do trabalho do consultor, né? E eu costumo fazer o contrário. Eu costumo dar um tiro no meu pé e criar pessoas lá dentro que vão fazer o que eu faria se depois de um ano, depois de 2 anos e perpetuamente depois que eu sair, né, no final do projeto. Isso, tem me dado bons frutos, por quê? Porque eu crio laços que são, né, mais fortes do que um contrato de 1 ano, de 5 anos, 10 anos. E não é tão difícil desenvolver isso internamente, né. Uhum. Cabe que às vezes, ou na maioria das vezes, para as pequenas e médias empresas principalmente, elas não têm uma estrutura adequada para isso, né, para criar uma pessoa que vai ser o auditor interno, o facilitador interno, o multiplicador interno, né, tá todo mundo, cada um nas suas tarefas diárias ali, que é manter o negócio operando, né. E diferente da indústria, principalmente das multinacionais, que é a minha maior formação, minha maior experiência, onde eles têm pessoas que fazem isso por obrigação, né, por responsabilidade, vamos dizer assim, não é por obrigação, mas porque tem no escopo do cargo delas fazer auditoria de processo, fazer trabalhos de melhoria, né, de projetos para melhorar, né. E você consegue, em equipes menores, em empresas menores, também desenvolver essa competência, né, e as Uhum. pessoas durante o próprio trabalho delas, usando as metodologias que eu ensino, desenvolver melhorias dentro do ambiente delas, né, isso é bem factível de fazer, né. Eu inclusive gosto mais de fazer isso, de treinar e capacitar as pessoas, do que eu ir lá e fazer o mapeamento do processo, do que eu identificar as melhorias, por quê? Porque o meu legado é maior quando eu treino as pessoas para fazer isso, né. E isso encurta o tempo de consultoria que eu fico, né, o tempo que eu fico nas empresas. Aí alguém pode falar assim: "Ah, mas aí é ruim para você, você reduz o teu tempo de contrato". Sim, mas aí eu busco outras empresas, aí as aquela empresa me indica, né, diferente de eu ficar lá, né, mamando na teta de uma empresa há muitos anos, como eu já vi e vivi isso inclusive em algumas empresas que eu passei, né, de ter essas consultorias muito tempo lá criando dependência, né, o que eu particularmente sou contra, né. Mesmo sendo consultor hoje, né, mesmo precisando vender mais contratos para gerar renda